Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne, daremos continuidade hoje à aula de Gestão em Saúde, o tópico Definição e Função da Administração, essa é a parte 4. Então vamos lá. Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a questão da ética na administração hospitalar. Ética é um assunto que a gente nunca pode deixar de falar. Ele é fundamental também no processo de formação dos profissionais, no nosso processo de formação de vida, de caráter, de personalidade. Então, o significado da ética para os administradores hospitalares precisa estar muito claro. Nessa vertente de administração, a ética precisa estar clara no sentido de que geralmente movimenta-se uma quantidade muito alta de recursos financeiros e também a questão dos assédios morais que a gente sabe que acontece nas instituições e outras perspectivas relacionadas aos recursos humanos. Então, o administrador precisa ter essa noção de ética muito esclarecida e muito intrínseca na vida dele. Estudos demonstram uma dificuldade para os administradores na área da saúde em relação à percepção de que exercem um papel de liderança crítico nos momentos de organização, organizacionais, imprescindíveis para a decisão ética apropriada. Então, eles precisam entender que eles têm um papel muito importante e que o papel deles é crítico. Geralmente eles deliberam muitas coisas, é um papel muito complexo. Você administrar um hospital, administrar uma instituição ou até mesmo administrar um setor é muito complexo, porque você tem que lidar com diversos fatores, diversas influências externas, internas, dos profissionais, das outras pessoas que trabalham junto com ele na gerência. Então, isso precisa ser bem claro e ele precisa saber o que ele está enfrentando, aonde ele está entrando na hora que ele assume, que ele aceita trabalhar nessa questão da administração. A ética, incorporar a avaliação dos aspectos éticos como um dos elementos constitutivos na administração. Então, essa avaliação da ética precisa ser geralmente em conjunto, né? Precisa ter essa abertura de você receber feedbacks, de você entender que às vezes esse feedback ele é construtivo, que ele veio para somar, para você poder se modificar como profissional e como administrador. Faz-se necessária a construção de uma imagem ética da organização. Geralmente as organizações têm a questão da missão, dos valores, muito bem estabelecidas, protocoladas, e isso precisa ter o conhecimento. Essa instituição precisa ter essa imagem de ética para os usuários conseguirem ter confiança, ela precisa ter credibilidade, tanto no âmbito da iniciativa privada quanto na iniciativa pública. E até mesmo na questão seja hospitalar, seja atenção básica, independente de qual seja a estruturação, a configuração daquele setor, daquela unidade. A imagem cultivada deve mostrar uma atitude de zelo na defesa dos processos com problemas de saúde. Isso também é importante porque a instituição precisa ter um zelo maior. Existe um processo ético sendo movido, existe algo a ser retratado. Como a instituição lida com isso? Como ela articula para que isso seja resolvido? Isso também é muito importante. Essa perspectiva é fundamental, porque a forma como ela atua e como ela lida com isso vai fazer toda a diferença e vai dizer muito sobre aquela instituição. A presença da ética é importantíssima no cotidiano do administrador das organizações. E isso não só no cotidiano dele, no cotidiano de todos os profissionais, sejam de nível médio, de nível superior, sejam os mais altos padrões de cargos da instituição, a ética precisa existir na vida de todo mundo. Porque isso vai trazer diversos benefícios e muito mais tranquilidade no trabalho. Ética na assistência e ética na administração. Não podemos separar a ética da assistência e da administração, porque elas se vinculam. O cuidado pode ser afetado pelas decisões administrativas. Então, não tem como você desvincular o cuidado da administração, porque muitas vezes as decisões tomadas, as deliberações realizadas pelo setor administrativo, pelas instâncias maiores do hospital, vão impactar diretamente no cuidado prestado ali na assistência, no usuário, no profissional que está ali atendendo. Os hospitais são organizações complexas que associam diferentes áreas de atuação para o devido andamento. Então, essa questão das diferentes áreas, a gente tem que pensar que muitas vezes, dentro da instituição hospitalar, não tem só enfermeiro, médico, profissional da saúde, tem engenheiros, tem o pessoal da segurança do trabalho, tem o pessoal da limpeza. São diversas, uma gama de serviços, uma gama de especialidades
que estão presentes ali. E o hospital precisa entender o quão complexo isso é para conseguir gerir de uma forma correta. A identidade profissional tem sido conquistada pela excelência técnica e ética, e o gestor precisa reconhecer essas habilidades. Quando a gente pensa no âmbito da enfermagem, o enfermeiro geralmente ele conquista essas questões de liderança, de ética ao longo dos anos, né? É um aprimoramento. Você tem pessoas que nascem com a liderança dentro de si, tem pessoas que não, mas isso pode ser adquirido através de cursos e qualificações. E o gestor precisa reconhecer essas habilidades para, na hora de montar ali a sua equipe de trabalho, ele possa chamar essas pessoas que estejam mais à frente nessas questões. A gestão hospitalar, né, é necessário desenvolver modelos de gestão que se adequem mais à necessidade da instituição. Nesse sentido, a gente tem que pensar que cada instituição tem as suas próprias características, o seu próprio público, o seu próprio atendimento, e a gestão precisa se adequar à característica de cada instituição. Para cada local vai ser diferente, as metas estabelecidas, os indicadores vão ser diferentes, porque o fluxo de atendimento ali vai demandar isso, vai direcionar para onde esse gestor tem que ir, para onde ele tem que focar nessa questão da efetividade e da eficiência. A visão administrativa da enfermagem se associa com as atividades de liderança e gerência. Então, a liderança e gerência que a gente já tem que ter no nosso setor específico, como coordenador do setor, o supervisor da equipe, ela precisa ter esse olhar um pouco mais ampliado para as questões administrativas e institucionais, porque isso vai favorecer muito, vai facilitar muito o trabalho do enfermeiro e da equipe de enfermagem e talvez até mesmo da equipe inteira, multiprofissional, que atua ali naquele setor. Deve-se salientar a importância do papel ético dos administradores que deliberam diretamente sobre questões que vão impactar o cuidado. Eles precisam entender a importância da ética, porque em alguns momentos, se ele levar algum procedimento ou algum acontecimento para o lado pessoal, a deliberação dele não vai ser tão eficaz. Ele vai fazer deliberação de acordo com os princípios que ele tem e com o preconceito que ele teve diante daquela situação. E isso não pode acontecer. O olhar tem que ser neutro. Por que isso aconteceu, independente de quem seja, tá? Eles precisam ter essa criticidade na hora de entender o papel deles na administração. Dentro disso, a gente tem que entender que a ética, a administração e as instituições, elas vão estar interligadas. Não tem como você falar de uma sem falar da outra. E a administração de enfermagem, ela é muito complexa, tanto no âmbito das instituições, quanto no âmbito dos setores específicos, da UTI, da clínica médica, da atenção básica que você esteja trabalhando. Vários obstáculos têm sido encontrados nas organizações, geralmente relacionados aos problemas de elementos estruturais. Quando eu falei da questão da iniciativa privada, em muitos casos que eles precisam da certificação, tem que fazer estruturações muito grandes na instituição, né? Sejam elas físicas, sejam elas de recursos humanos, e essas dificuldades de estruturação que são importantes de serem repensadas, de serem discutidas, de serem planejadas. São necessárias implementações de sistemas de controle de qualidade nessas instituições. Não somente ter a instituição com os seus gestores, mas se puder trazer uma auditoria externa, alguns profissionais que possam contribuir, que não tenham conhecimento dos profissionais que trabalham ali, para fazer também isso de uma forma neutra, de olhar o trabalho e identificar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser aprimorado, e isso também contribui grandemente na hora do gestor deliberar e dar continuidade a todo o procedimento de qualidade da assistência, de qualidade de prestação de serviços. A organização deve conter características que se adequem ao trabalho a ser realizado. O foco dos programas precisa ir além do modelo instrumental. Como eu já falei, a avaliação ela vai ter que ter um instrumento, ela vai ter que ter uma forma correta de avaliação, mas não é só isso que vai beneficiar e que vai levar essa qualidade a ser efetiva. São diversos outros fatores, então esse olhar holístico precisa acontecer. É necessário um fortalecimento desses programas para que haja um impacto real na redução de custos das instituições. Esses programas precisam ser fortalecidos e os profissionais precisam ter essa adesão para que esses custos sejam diminuídos, para que realmente seja efetivo, porque aplicar um programa por aplicar vai ser trabalho, né? Vai ser um trabalho que você vai fazer e depois não vai surtir um efeito, não vai ter realmente um final benéfico para a instituição. O enfermeiro e o administrador devem interatuar para que a assistência seja visualizada como objetivo primordial a ser atingido. Como eu já falei,
A equipe de enfermagem ela vai atuar em diversas instâncias, seja direto no setor, seja instâncias de gerência mesmo, assim, específicas. E independente de onde você esteja, tem que interatuar, tem que estar em conjunto, não tem como você desvincular a administração da assistência de enfermagem. O conhecimento da enfermagem sobre a administração não pode ser desmembrado dos referenciais da ciência da administração, nem tampouco se limitar à repercussão dessas. O que isso quer dizer? A enfermagem ela precisa sim se embasar em conhecimentos técnicos científicos, nas teorias da enfermagem, nas teorias da administração, porque isso vai fazer com que o seu trabalho seja qualificado, seja reflexivo, crítico. E se você não tem essas teorias, você acaba fazendo as coisas por achismo, por senso comum, e não é o objetivo, né? O objetivo é que a gente cada vez se aprimore mais. Mas a gente não pode se embasar nisso somente, a gente precisa entender outros fatores, outras questões, você precisa entender a singularidade do usuário, a singularidade do profissional, da família. Então é um olhar realmente holístico. A gestão ela precisa ser muito bem pensada, ela precisa ser muito bem estruturada para que tudo ocorra da melhor forma e que as instituições consigam ter um êxito na hora da articulação e da prestação dos serviços a que ela se propõe, tá bom? Então por hoje é só, eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!